de infectologia pelo Hospital Universitário de Brasília, tá bom? Hoje, a apresentação é sobre os princípios da oxigenoterapia hiperbárica. O Henrique vai falar sobre a física e a fisiologia da medicina da oxigenoterapia hiperbárica, abordando também alguns temas como cicatrização, dentre outros, ok? Comunicação celular e por aí vai. Nós já nos encontramos em Santa Catarina, se eu não me engano, já tivemos a oportunidade de fazer apresentações juntos, e realmente ele tem uma didática muito boa. Eu acho que seria a melhor pessoa para iniciar essa série de seminários, ok? Então, vou deixar o Dr. Henrique Lacerda, ver se ele está aí já preparado, para que ele possa iniciar a sua apresentação, tá bom? Boa noite, pessoal. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer à Sociedade Brasileira de Medicina Hiperbárica. Também queria agradecer ao professor Marcos, que todos os elogios que ele fez eu retribuo em dobro, porque tudo que eu aprendi, parte disso foi com ele, assistindo às aulas dele. É um excelente profissional que todos nós temos como referência na medicina hiperbárica. Eu já trabalho com HB, vai completar 8 anos. Eu sou um dos mais novinhos que tem na sociedade, mas gosto muito de estudar, principalmente a parte da fisiologia e da física quando nós falamos de mergulho. Então, quando vocês me fizeram um convite para falar sobre os princípios da fisiologia e física da oxigenoterapia hiperbárica, fiquei bastante satisfeito, feliz, e espero que eu corresponda aí com a expectativa de todos vocês. A aula basicamente vai fazer um apanhado geral sobre como é o HB, como o HB funciona, quais são os principais mecanismos que estão envolvidos, tanto na parte fisiológica da resposta humoral, e a gente vai pincelar um pouquinho no final sobre como funciona o mecanismo de ação, principalmente quando a gente fala sobre mergulho, né? Todo mundo, acho que a maioria das pessoas aqui, né, Marcos, já sabe o que é o HB, mas preferi fazer uma coisa um pouquinho mais pincelada, porque a gente não sabe direitinho como vai ser o público, então acho legal abordar algumas coisas mais básicas, justamente para ficar com uma lógica mais bacana aí a aula, né? Então, começando, vamos lá. Bom, quando nós falamos de medicina hiperbárica, oxigenoterapia hiperbárica, nós sempre associamos a palavra mergulho. E nós não falamos só do mergulho recreativo, nós também falamos do mergulho profissional. Então, existem diversos tipos de mergulho, tanto recreativo quanto profissional. Eu acho que um dos principais que nós temos aí é a questão dos tubulões, né? E para a população em geral, o mergulho recreativo que nós fazemos quando viajamos e tudo mais. Toda vez que nós falamos aí sobre mergulho, a gente tem que lembrar um pouquinho de física. E eu lembro quando eu decidi fazer medicina, eu lembrava que eu odiava física e odiava matemática. E aí, no final das contas, eu me achei na medicina hiperbárica, depois resolvi fazer UTI e infectologia e resolvi ter que estudar matemática e física novamente. Então, quando nós falamos sobre mergulho, a gente tem sempre que lembrar o que é pressão atmosférica, né? Então, existe uma definição importante para a gente falar nos próximos slides, que é conceitual. Então, um conceito importante é a questão da pressão absoluta, a pressão atmosférica absoluta, né? Então, ao nível no bar, nós temos um ATM acima da camada da nossa cabeça, né? E abaixo do nível do mar, a cada 10 metros, nós temos uma atmosfera. Então, quando nós falamos em pressão atmosférica absoluta, a gente tem a somatória da pressão manométrica mais a pressão atmosférica. E aí, no final das contas, a gente vai ter profundidade e tudo mais, né? Como a gente aborda isso? Lembrando das leis da física. E aí, física do mergulho. Quando nós falamos da lei de Boyle, nós lembramos sempre que a uma temperatura constante, nós temos uma variação inversamente proporcional entre volume e pressão, certo? Então, isso a gente vai lembrar que um gás, quando está lá no nosso recipiente, à medida que eu aumento a pressão nele, ele fica mais juntinho. Então, toda vez que ele fica mais juntinho, eu tenho um aumento da pressão e esse volume reduzido. E aí, numa temperatura fixa,
a gente observa esse fenômeno. Então, lei de Boyle, guardem isso que a gente vai precisar daqui a pouco, principalmente quando nós formos discutir um pouquinho de fisiologia pulmonar. Outra lei importante da física, que é importante no mergulho, é a lei de Henry. A lei de Henry, ela basicamente funciona assim: à medida que nós mergulhamos, à medida que nós aumentamos a pressão no organismo, em qualquer ambiente que seja, pode ser um mergulho dentro do mar, um mergulho numa câmara hiperbárica, os gases eles se dissolvem no organismo. Então, à medida que esses gases se dissolvem nos nossos tecidos, a eliminação deles vai acontecer de uma forma sistemática. Então, a lei de Henry mais ou menos funciona assim. Então, o que nós temos aí correlacionando com a parte clínica é a doença descompressiva, que nós vamos falar daqui a pouco um pouquinho melhor sobre ela. Seguindo aí nas nossas leis da física, a lei de Henry é uma lei importante que fala sobre a quantidade do gás dissolvido no líquido e é diretamente proporcional ao gás que está em contato com ele, numa temperatura constante. Ou seja, quanto maior o gás dissolvido naquele líquido, maior vai ser a solubilidade dele naquele meio. E aí, por fim, nós chegamos na lei de Dalton, né? A lei de Dalton nada mais, nada menos é do que a soma das pressões parciais dos gases no meio. Então, resumidamente, o ar que nós respiramos ele é composto por 80% de nitrogênio e 20% de oxigênio. É só um resumo, uma abreviação. Existem, dependendo da literatura, números diferentes se vocês forem ver. Mas, basicamente, como a profundidade, a partir de cada 10 metros que nós mergulhamos, o PO2, que é a pressão parcial de oxigênio, e a pressão parcial do nitrogênio, elas vão aumentando. Então, vocês podem reparar, quando nós estamos ao nível do mar, nós estamos a 1 atmosfera absoluta, se vocês lembrarem lá do começo do slide. Isso quer dizer que uma atmosfera absoluta ela é composta de 0,2 de pressão parcial de oxigênio e 0,8 de pressão parcial de nitrogênio. Então, pegando a mistura inicial que nós temos do ar lá ao nível do mar, de 80% a 20%, certo? Se nós mergulharmos 10 metros de profundidade, aí nós temos 2 atmosferas absolutas. Então, olha a pressão parcial. A pressão parcial do oxigênio vai para 0,4 e a pressão parcial do nitrogênio vai para 1,6 e assim sucessivamente. Então, o que eu preciso que vocês entendam é que quanto maior a profundidade que nós mergulhamos, maior é a solubilidade do gás naquele meio. Então, existem algumas doenças que no mergulho são importantes para a gente observar. E uma das principais é a narcose pelo nitrogênio, né? Existe o apagamento em águas rasas e até intoxicação pelos gases. A mais comum é pelo oxigênio, dependendo da mistura gasosa que nós mergulhamos. Por fim, chegando na parte clínica, existem doenças relacionadas a atividades no ambiente hiperbárico. Então, tanto pode ser o mergulho recreativo, quanto pode ser também o mergulho profissional. Então, quando nós mergulhamos, tem algumas doenças que podem acontecer nesse momento. Então, como o organismo está sob uma pressão aumentada como um todo, barotraumas podem acontecer. Então, o barotrauma mais comum é o de ouvido, e aí a gente pode ter barotrauma também de seios da face. Dependendo da velocidade que o organismo é comprimido, né? Durante a permanência na profundidade, a gente tem algumas intercorrências que podem acontecer. A principal delas é a intoxicação pelo oxigênio. Isso pode gerar crises convulsivas e tudo mais. E, por último, quando nós retornamos à superfície, quando voltamos ao nível do mar, a descompressão, ela, se for muito brusca, pode causar se vocês lembrarem da lei de Boyle, pode causar um aumento repentino daqueles gases, principalmente o nitrogênio, que é um gás inerte que fica dissolvido no nosso organismo. E esse nitrogênio, quando ele aumenta de tamanho por causa da diminuição de pressão muito rápido, ele pode se alojar em certas partes do nosso organismo, provocando... Tem outros que são comuns, como a embolia traumática pelo ar, a osteonecrose asséptica, e elas têm bastante relevância clínica. Marcão, se eu estiver muito rápido, que eu sou 220 taquicárdico, você me interrompa, por favor. Bom, fazendo um resuminho aí da nossa fisiologia. Toda vez que nós submetemos nosso organismo num ambiente de pressão, num ambiente hiperbárico, algumas coisas vão acontecer
no nosso corpo. Então, órgãos que têm em sua maior parte a composição gasosa. Além disso, alguns órgãos que têm alguns tecidos, né, que têm em sua composição líquidos e, por exemplo, a pele tem uma composição que nós podemos considerar como sendo sólida. Qual a importância disso? Toda vez que aumenta a pressão no nosso organismo, os sólidos eles praticamente não variam de tamanho, certo? Quando nós temos líquidos, os líquidos eles vão ter ali uma variação de tamanho conforme a pressão que nós submetemos. E aí, a informação de maior relevância é quando nós temos um aumento de pressão sobre os órgãos, né, os ambientes que são compostos por gases no nosso organismo. E aí, quanto maior a pressão, menor vai ser o volume daquele gás. Falando um pouquinho de fisiologia, a gente lembra lá do nosso bom e velho Guyton, quais são os componentes do ciclo respiratório, e aí, se eles são normalmente expressos, como eles são normalmente expressos por volumes, né? Então, nós temos aí a capacidade pulmonar total, e aí nós temos que lembrar que o pulmão basicamente é composto por ar, gás. Então, quando nós mergulhamos, submetemos o nosso organismo a níveis de pressão aumentado, essa capacidade pulmonar total ela não vai mudar. O que vai mudar? A capacidade residual funcional e a capacidade respiratória. Porque lembrando que a gente vai ter forças que estão pressionando o nosso pulmão. Então, toda vez que nós vamos mergulhar, um dos principais órgãos acometidos é o pulmão e o coração, né? Então, o sistema cardiovascular, o sistema pulmonar, são os mais importantes e mais relevantes quando nós vamos falar de oxigenoterapia hiperbárica um pouquinho mais lá na frente. Bom, fisiologia respiratória. Então, tentei deixar um pouquinho mais resumido possível, porque não é objetivo aprofundar, até porque é um curso à parte. E quando nós falamos de fisiologia, principalmente no mergulho, nós temos que lembrar da questão da complacência pulmonar, né? Então, lembrando que a pressão natural negativa através da parede torácica no mergulhador provoca o engurgitamento do capilar pulmonar, ou seja, aquelas veias, artérias, arteríolas, elas vão ter uma compressão extrínseca, se vocês puderem entender mais ou menos assim. E assim, o que acontece? Esse efeito, ele tem uma característica importante, porque ele é reforçado pela relativa centralização do volume sanguíneo que ocorre com a imersão. E aí, o que acontece? O nosso volume sanguíneo, toda vez que nós mergulhamos, a gravidade ela não existe mais. Então, o organismo como eu posso dizer, ele vai priorizar a oxigenação e a vascularização dos órgãos-alvo. Então, a água fria, ela vai fazer uma vasoconstrição periférica. Então, a gente vai concentrar a nossa circulação, principalmente no pulmão e no coração, né? O engurgitamento dos capilares pulmonares vai provocar uma redução da complacência e aí o pulmão vai acabar tendo uma capacidade vital diminuída. E normalmente essa diminuição ela fica ali entre 10% e 15%. O que acontece? Toda vez que nós respiramos num ambiente pressurizado, o fluxo ele deixa de ser linear e passa a ser turbulento. Então, acontece que esse fluxo turbulento ele pode gerar alterações no mecanismo de respiração, e aí isso vai alterar um pouquinho o shunt. Na verdade, a relação perfusão vai ficar um pouquinho diminuída, porque o ar ele está turbulento e ele não vai fazer uma troca com o alvéolo e o capilar pulmonar de uma forma adequada. Então, uma das características que acontecem no mergulhador é o aumento da frequência respiratória, justamente para poder compensar essa questão da perfusão pulmonar. Então, dando uma introdução muito básica sobre o que é oxigenoterapia hiperbárica, ela vai ser, na verdade, né? A oferta de oxigênio puro, baseada numa fração de inspiração de oxigênio a 100%, uma FO2 de 100%, ou seja, o paciente recebe, através de uma máscara, oxigênio a 100% puro. Em um ambiente pressurizado, ou seja, na câmara hiperbárica, nós vamos aumentar a pressão atmosférica e aí vai variar entre 2 a 3 atmosferas absolutas ou conforme o protocolo que for utilizado, dependendo da doença,
Normalmente, o período de tratamento clínico varia entre 90 e 120 minutos, uma definição. As câmaras hiperbáricas, elas podem ser tanto multipacientes, ou seja, elas acomodam mais de um paciente, ou elas podem ser monopacientes. Cada uma tem sua peculiaridade, depois nós podemos conversar especificamente sobre isso, mas qual o objetivo da oxigenoterapia hiperbárica, usando agora toda a nossa bagagem de física do mergulho? Nós queremos aumentar a pressão no organismo humano e oferecer oxigênio puro com o objetivo de dissolver esse oxigênio no plasma, independente da fração de oxigênio ligada à nossa hemoglobina, para atingir concentrações maiores no tecido que nós queremos, sabemos que está com hipoxemia, como, por exemplo, uma ferida. Então, toda vez que nós precisamos de oxigênio e terapia hiperbárica, nós pensamos em aumentar a oxigenação do paciente através do aumento pressórico. Existem várias tabelas de tratamento. Uma das tabelas mais conhecidas é a tabela número 9 da Marinha Americana, que é a tabela de tratamento clínico. Normalmente, os pacientes são submetidos a uma pressurização durante 100 minutos, 90 e 120 minutos, igual eu falei. Essa tabela é de 102 minutos. E lá no fundo, como nós falamos, né, quando o paciente chega a 45 pés, e aí ele vai começar a respirar o oxigênio puro através da máscara. E o protocolo, ele vai lá, fala, que nem vocês estão vendo, 30 minutos, verdinho, de oxigênio, descansa 5 minutos com ar ambiente, né? Ar comprimido, que é o ar que tem dentro da câmara. Isso numa câmara multipaciente, né? Numa câmara monopaciente tem uma particularidade que ela já é pressurizada diretamente com oxigênio. Então, o paciente respira oxigênio lá durante todo o período de tratamento. E esse protocolo é importante porque nós vamos fazer nós vamos enganar o organismo. Eu sempre falo para os pacientes que a oxigenoterapia hiperbárica, ela engana a fisiologia, no seguinte sentido: toda vez que o paciente respira oxigênio puro, o oxigênio, ele vai lá e o organismo vai pensar, estou com hiperóxia. E aí, à medida que ele pensa, estou com hiperóxia, tá tudo bem, não está faltando oxigênio em lugar nenhum, nenhum tecido do meu organismo. Mas aí o paciente fica ali 102 minutos na sessão, respirando oxigênio numa fração inspirada de 100%, e aí ele sai, no final da sessão, volta aos 21% do ar ambiente. E aí, quando ele volta para os 21% do ar ambiente, uma coisa interessante acontece. O organismo vai pensar, opa, acabou o oxigênio, então vou produzir novos vasos sanguíneos, porque estou com hipoxemia. Então, essa hipoxemia relativa que a oxigenoterapia hiperbárica faz no paciente, ela desencadeia uma série de reações imunológicas que são extremamente importantes quando a gente pensa em cicatrização, por exemplo, de uma ferida. A oxigenoterapia na oxigenoterapia hiperbárica no tratamento de lesões, então, né? O objetivo é isso: a gente pega uma ferida e aí nós queremos que ela cicatrize. Como nós vamos fazer isso? Aí é interessante a revisão. A oxigenoterapia hiperbárica, para quem não sabe, ela tem algumas indicações clássicas. Uma delas eu já falei, que é a doença descompressiva, outra é a embolia traumática pelo ar. Existe uma indicação formal, inclusive utilizada pelo CDC, que é o envenenamento por monóxido de carbono, né? Então, inclusive, o CDC tem um plano de contingência muito interessante com diversos centros de oxigenoterapia para referenciar pacientes que tiveram inalação por monóxido de carbono, né? Dentre outras indicações, uma das mais comuns são as feridas, né? Todo mundo sabe isso mais do que eu, inclusive. E o objetivo é a gente levar um grau de oxigênio naquele tecido que tem um déficit maior para que a gente desencadeie uma série de reações que vão facilitar a cicatrização desse paciente, certo? Então, quando a gente fala de cicatrização, um breve resumo é o seguinte: existem várias etapas. Essas etapas, elas acontecem sobrepostas e é bastante complexa quando a gente vai falar sobre cicatrização, porque são diversos mecanismos que estão envolvidos e eles acontecem por mais de um
surto. Então, às vezes é uma hipoxemia, às vezes é uma lesão aguda. Então, o trauma, a inflamação, tudo isso vai gerar uma cascata de reações que vão fazer aquela ferida cicatrizar ou que ela cronifique. Então, se ela cronifica, algo vai acontecer que não deu certo. E aí, o que o organismo faz? Cria barreiras. Essas barreiras são criadas para que aquela ferida ela cicatrize o mais rápido possível e que ela não cronifique, porque uma ferida crônica tem todos os efeitos deletérios que todos nós já sabemos. Uma classificação didática é essa que eu achei, e ela é bem interessante. Normalmente, quando a gente estuda as fases da cicatrização, a gente não tem essa primeira fase, né, que é a fase da hemostasia. Então, a proposta do Kahn, em 2011, foi bastante interessante, porque a hemostasia é um evento que acontece que nós incluímos na fase de inflamação. E são coisas totalmente diferentes. Quando a gente fala de hemostasia, esse vídeo é bastante interessante, porque temos sempre que lembrar que o que acontece quando o organismo, a pele, sofre um trauma agudo. Aquele trauma agudo, ele vai gerar uma cascata de reações que o corpo vai pensar assim, algo está errado. E aí, a primeira coisa que acontece é uma vasoconstrição. E essa vasoconstrição capilar, ela serve para que o sangramento pare. Então, preciso diminuir o sangramento naquele local da ferida. E aí, o que acontece? À medida que o sangramento, a vasoconstrição acontece, as plaquetas começam a agir. E aí, quando nós temos agregação plaquetária, a gente tem aquela formação de fibrina, e aí a formação de trombos. Então, a primeira fase, a primeira etapa, depois que uma ferida acontece, é parar o sangramento. Logo depois, o mais interessante é quando a gente tem a inflamação. A segunda fase é uma fase um pouquinho mais complexa, e essa fase vale a pena a gente perder um tempo a mais discutindo, porque é extremamente importante lembrar o que acontece nela. Então, uma vez que já houve a formação de trombo, né, de agregação plaquetária, vai ocorrer uma pequena vasodilatação capilar. E essa vasodilatação capilar, ela serve justamente para que haja uma infiltração dos nossos mecanismos de defesa. Então, o primeiro soldado, eu sempre gosto de falar, que é o neutrófilo. Então, essa vasodilatação vai acontecer para que os neutrófilos consigam infiltrar no local da lesão, também os monócitos e também os linfócitos. Eles serão responsáveis pela a questão de proteção do organismo contra agentes bacterianos que possam causar uma possível infecção. E aí, lembrando que toda vez que a gente tem uma ferida, essa ferida ela não é limpa, a não ser que a gente provoque ela, por exemplo, numa cirurgia. Mas qual o nosso objetivo? Que na fase inflamatória haja uma resposta imunológica inata. E essa resposta imunológica inata ela é importante porque para que as bactérias não entrem, não penetrem no organismo, não causem infecções. Então, uma ferida é uma porta de entrada. E aí, como eu falei agora há pouco, o que o organismo faz? Barreiras. E essas barreiras acontecem para que a infecção, a infecção não piore, não vire uma ferida crônica e tudo mais. Então, nosso organismo faz barreiras mecânicas, biológicas e até químicas, né? A resposta inflamatória é a primeira linha de ação que o corpo tem para responder a um antígeno que, teoricamente, é uma potencial bactéria que possa causar uma infecção. Então, o que a gente tem que lembrar? Neutrófilo, macrófilo e a célula NK. Eles são os primeiros soldados que chegam no local da ferida, né? Eu gosto de falar que é sempre a tropa de elite. Então, eles são responsáveis por reconhecer antígenos e proteínas. E eles vão expô-los e vão tentar contê-los para que eles não façam aquela ferida ficar infectada. E aí, sempre lembrar que
essas 3 células, elas são responsáveis por produção de fatores inflamatórios. E aí, os principais fatores inflamatórios, a gente sempre tem o fator de necrose tumoral alfa, a interleucina 1, que são produzidos pelos neutrófilos. Aí, os neutrófilos que vão produzir esses 2 fatores pró-inflamatórios, eles vão recrutar os macrófagos. E os macrófagos, eles são responsáveis pela identificação de bactérias, por exemplo, e vão dar início ao processo fagocítico daquelas bactérias. E aí, os próprios macrófagos, eles continuam produzindo interleucinas pró-inflamatórias. As principais são a interleucina 1, a interleucina 6, mas tem outras interleucinas importantes que nós vamos discutir mais tarde também. E, por último, os linfócitos. Os linfócitos, eles são responsáveis pelo recrutamento dos fibroblastos. Eles têm uma função extremamente importante, porque eles vão identificar quais são as citocinas inflamatórias que estão sendo produzidas por essas células, e aí elas vão produzir receptores, e esses receptores vão se ligar a essas células. Então, os neutrófilos, os monócitos, eles vão aumentar a permeabilidade dos capilares sanguíneos. Então, lembra lá na figura que eu falei que depois que tem a coagulação, a formação de trombo, de coágulo, vai acontecer uma pequena vasodilatação, ou seja, esse aumento de permeabilidade dos capilares sanguíneos é responsável por quem é responsável são essas citocinas inflamatórias. E aí, esses leucócitos, eles vão atravessar a barreira endotelial e vão agir diretamente naquela lesão, principalmente os macrófagos iniciando o processo de fagocitose e tudo mais. Tudo isso acontece por um estímulo químico, né? E o estímulo químico é a quimiotaxia. Então, é o processo entre produção, ligação e expressão de células no local da ferida, né? Através das citocinas inflamatórias. Lembrando que a cascata de inflamação, ela acontece dentro da membrana, dentro da célula, e aí nós precisamos passar por diversas coisas. Então, nós temos um estímulo lesivo que vai produzir interleucinas inflamatórias. E aí, através da membrana celular, essas interleucinas inflamatórias, elas vão ativar a fosfolipase e a via do ácido araquidônico. Então, a via do ácido araquidônico vai ativar as COX. Então, a ciclooxigenase, principalmente a COX-1, COX-2, que elas vão transformar o ácido araquidônico em mediadores inflamatórios. E aí, esses mediadores inflamatórios, eles vão dar origem à interleucina 1, a interleucina 6, o fator de necrose tumoral alfa, e inclusive a prostaciclina, por exemplo, que ela vai ser produzida e ela vai fazer uma vasodilatação e uma inibição da agregação plaquetária. Então, há um mecanismo de controle de todas as fases. Por isso que eu gosto sempre de falar que todas as fases da cicatrização, por mais que nós discutimos separadamente, elas acontecem de forma sobreposta. As prostaglandinas, elas vão causar principalmente aquelas manifestações clássicas que nós sabemos de inflamação, que é a dor, o calor e o aumento da secreção gástrica de muco, por exemplo, que o estresse que o organismo vai responder. Então, a resposta metabólica ao trauma. Bom, vamos ver o que mais. Isso aqui é legal. Eu sempre gosto dessa figura. Olha só, toda vez que nós temos uma inflamação, nós temos alguns desfechos que podem acontecer. Então, um processo, uma injúria aguda do tecido, um trauma, ela vai gerar uma inflamação aguda. E aí existem todas essas inflamações vasculares que nós acabamos de discutir, o recrutamento neutrofílico, que são mediados através daquelas citocinas. E aí a ferida, quando melhora, ela se resolve. Então, quando ela se resolve, o capilar ele vai voltar ao tamanho que ele era antes, vai diminuir o tamanho dele, a gente não vai ter mais aqueles mediadores inflamatórios, ou seja, existe um clearance através da produção de proteases que vão destruir aquelas citocinas inflamatórias, e aí aquele vaso, aquele tecido, ele vai recuperar a sua função normal. Um segundo desfecho que pode acontecer quando nós temos uma inflamação aguda é que aquele tecido não recupera a sua função. Então, quando ele não recupera a sua função,
apesar dele ter demorado de cicatrizar, ele vai ficar com uma fibrose naquele local. Então, toda vez que eu tenho uma fibrose, é que aquele processo inflamatório, ele demorou muito de resolver. Aí, o exemplo que essa figura dá é a formação de abscesso, pus, né? E aí, a gente tem que tratar com antibiótico e tudo mais, então, é uma resposta mais arrastada. E aí, aquele tecido fibrosado, ele não tem função. E o outro desfecho é a inflamação crônica. E aí, a inflamação crônica, ela acontecem coisas erráticas. Então, pode ter acontecido naquela injúria inicial a penetração de alguma bactéria e essa bactéria ser multiresistente, por exemplo, e ela não responder a antibiótico, e ela perdurar a infecção, causando uma inflamação crônica. E essa inflamação crônica, ela vai fazer com que a ferida cronifique e aquele tecido também não melhore, não fibrosa, e aí isso persiste por vários meses até anos, né? Como a gente vê alguns pacientes nossos aí. Gosto bastante desse estudo porque as pessoas às vezes me perguntam assim, tá bom, você fala de fases da cicatrização, você fala de inflamação, mas como é que eu vejo isso na prática? Aí eu falo, simples, pede exame. A gente pede uma proteína C reativa, a gente pede um hemograma, ver a leucocitose. Hoje em dia a gente está usando bastante procalcitonina, mas existem outras formas também da gente ver um processo inflamatório em uma ferida. Um que eu sou bastante estudioso, gosto muito de usar, inclusive, é a termografia. E existe, através de um aparelhinho que é um infravermelho, que ele consegue medir a temperatura em algum local. Então, isso é bastante usado na construção civil e nos últimos 10 anos, mais ou menos, aí teve bastante aplicação médica. Então, conseguimos calcular um índice. Eu consigo medir a temperatura em 4 ou 5 pontos, né, dependendo se for uma lesão, por exemplo, ferida. Eu seleciono alguns pontos da ferida e eu consigo calcular um índice. Esse índice ele vai me mostrar o quão inflamada essa ferida está. E aí eu vou tomar uma conduta. Então, essa é uma ferida que tem uma inflamação crônica, então eu vou investigar a infecção profunda, vou investigar a infecção óssea, vou pedir uma ressonância pensando no osteomielite, e isso ajuda bastante a gente guiar o raciocínio clínico, né? Na prática, como funciona? Eu fiz uma print rapidinho do software. Esse é um paciente que tinha uma lesão crônica no pé, previamente diabético, sem tratamento adequado e adesão também, insulina dependente, inclusive. Chegou no consultório, nós vimos aquela lesão e selecionamos alguns pontos ali para avaliar na termografia dele. E aí nós vimos que tinha um índice inflamatório bastante alto, vocês podem ver ali no spot 1, tinha uma temperatura de 38,4, variando de 38 até 38,5 graus Celsius. Então, esse é um paciente que ali no olho eu vi que ele tem uma infecção profunda. Então, eu vou intervir mais precocemente nesse paciente, né? Seguindo nas fases de cicatrização, então, falando de proliferação. Proliferação é uma fase bastante interessante. Aqui a gente tem a granulação, que é o principal agente aí nessa fase. Então, a reptilização ela começa a acontecer através da formação de matriz extracelular. A matriz extracelular ela vai ser responsável por produção de fibroblastos e aí síntese de colágeno. Então, para que isso aconteça, a gente precisa de uma coisa chamada angiogênese. Então, para que a matriz celular seja formada, eu preciso que novos vasos sanguíneos sejam formados. Então, existem mecanismos de acelerar isso, um deles é inclusive usando a oxigenoterapia hiperbárica, como nós vamos ver daqui a pouco. E por último, a fase de remodelamento, né? Remodelamento, a gente já teve a produção a síntese de colágeno, e aí essa reptilização, ela acontece através o remodelamento acontece através dos fibroblastos. Então, o colágeno, ele vai mudando, tipo 1, tipo 2, e aí a gente tem uma maturação celular, e essa maturação celular, ela é responsável pela regressão do tamanho da lesão, né? Então, aquela ferida que regride de tamanho é quando está acontecendo o remodelamento dela, né? Essa é uma figura extremamente interessante que resume muito o nosso processo, que vai influenciar agora falando um pouquinho mais de fisiologia, para a gente entender como a hipermárica funciona daqui a pouco. Então, eu tenho uma lesão
E aí, a primeira coisa que acontece é a homeostasia. Então, as plaquetas vão agir, vão formar o coágulo, aquele trombo começa a liberar fatores inflamatórios que vão recrutar os macrófagos, que é uma daquelas células lá que eu falei da tropa de elite. E aí, o que acontece? Os macrófagos um conjunto de células muito interessantes, porque eles têm várias funções. Então, a gente estudou as fases separadamente, mas olha que interessante. O macrófago, ao mesmo tempo que ele chega naquele tecido que teve uma injúria, ele vai provocar debridamento, fazendo o quê? Fagocitose. Ele vai produzir enzimas, e essas enzimas elas vão degradar tecidos desvitalizados. Ao mesmo tempo, o macrófago ele começa a fazer regulação e síntese de matriz celular. E como ele faz isso? Produzindo ou liberando fatores de crescimento. E aí, esses fatores de crescimento são mediados por prostaglandinos. E aí vai ter aquela questão de vasodilatação do endotélio, justamente que cheguem mais macrófagos e que, ao mesmo tempo que o macrófago cuide da parte inflamatória barra infecciosa, ele cuide também já de começar a fazer esse tecido se regenerar. E aí, o recrutamento, ele recruta outras células também, que nem nós falamos, os neutrófilos, os linfócitos, as células NK. E aí, isso tudo é mediado por citocinas, né? Essa é uma das figuras que eu mais gosto de colocar nas aulas, porque ela representa, resumidamente, tudo que a gente vai estudar daqui para frente sobre fisiologia. E aí, por último, eu sempre gosto de falar da timeline da cicatrização das feridas, né? Então, quando as feridas quando uma ferida acontece, nós temos a fase de injúria. A fase de injúria, inicialmente acontece uma resposta vascular, e essa resposta vascular ela é baseada em neutrófilo, mais recrutamento de macrófago e linfócito. E aí, depois que existe a formação do coágulo, existe a hemostasia, recrutamento de neutrófilos, os macrófagos e linfócitos também são recrutados através de quimiotaxia por mediadores celulares, e aí nós temos a questão da evolução dos genes, né? De 3 a 7 dias, nós temos ali a fase inflamatória mais proliferativa, e depois de 14 semanas a 3 semanas, até um ano, dependendo de como aquela ferida evolui, igual a gente falou sobre os desfechos da inflamação, existe o remodelamento da lesão, né? Então, essa é uma figura que resume bastante o que a gente discutiu agora. Então, é isso. Tendo essa bagagem inteira agora na nossa aula, a gente pode discutir um pouquinho sobre atualidades, né? Então, esse artigo é um artigo muito interessante, publicado na ACTA, e aí ele fala sobre a modulação, de como nós podemos promover a modulação e da regeneração de um tecido que que teve uma injúria, né? E aí ele fala resumidamente tudo que nós discutimos agora, principalmente sobre os fatores, os mediadores celulares que vão recrutar células que vão promover a produção de matriz celular, angiogênese e tudo mais. Então, o artigo ele vai citar como nós podemos agir para aumentar a produção de fatores de crescimento, entendeu? Então, é interessante que para eu ter uma célula, um tecido funcional, eu preciso que ele se regenere. Eu não posso deixar ele fibrosar. Então, se aquele tecido fibrosa, ele perde função. E aí, o que nós precisamos pensar quando nós estamos tratando uma lesão? Que exista uma neoangiogênese satisfatória para que cheguem mais células responsáveis por liberação de fatores de crescimento para que aquele tecido ele não perca função. Então, quando a gente vai pensar em não perder função, a gente lembra novamente da fase de inflamação. Então, se a gente quer que uma ferida cicatrize no seu curso natural, a gente não pode deixar ela inflamar por mais tempo que seja necessário. Se aquela inflamação persiste por um tempo aumentado, aquele tecido muito provavelmente vai perder função. E aí, das atuações, uma das principais atuações, eu uso até falar da oxigenoterapia hiperbárica, é a modulação da inflamação. Bom, e aí como a gente vai falar de cicatrização de feridas sem falar sobre biomarcadores celulares? Eu acho que
não dá para deixar de fora, porque esses biomarcadores são extremamente importantes para a gente avaliar se o nosso paciente está respondendo à nossa terapia. Então, esse estudo foi muito interessante porque ele avaliou militares combatentes que tinham feridas nas suas extremidades. E aí, aquelas feridas elas foram debridadas com 48 a 72 horas depois da injúria inicial, e aí foi coletada amostras do tecido e mandado para estudo celular. E aí eles avaliaram uma célula muito interessante, uma proteína muito interessante, que são as metaloproteinases. Essas metaloproteinases são biomarcadores celulares que, dependendo de quais metaloproteinases são produzidas, aquela ferida ela pode evoluir muito bem ou ela pode cronificar. Então, esse estudo foi muito interessante, que ele avaliou a MMP2, a MMP7, e aí eles viram que quanto maiores eram os níveis de metaloproteinase, mais chances aquelas feridas tinham de permanecer no ambiente de inflamação crônica e, posteriormente, a perda de função do tecido, né? E essas MMPs, elas foram associadas às interleucinas, principalmente interleucina 1, interleucina 6, que são interleucinas que são pró-inflamatórias. Então, esse artigo também é muito interessante, que ele começa a avaliar a relação entre a quantidade de macrófagos, neutrófilos, fibroblastos e citocinas inflamatórias no leito da lesão com as metaloproteinases. E aí, as metaloproteinases, elas vão influenciar diretamente na produção dos fatores de crescimento, de indução de matriz extracelular, de redução da inflamação, e que é mediada principalmente pelos macrófagos. Então, se isso está diminuído, muito provavelmente aquela ferida ela vai cronificar. E aí, basicamente, isso é o que eu acabei de resumir. Então, o nível de citocina também foi estudado no artigo, e é uma coisa interessante também, porque quanto mais interleucina 1, 6, fator de necrose tumoral alfa, aquela ferida ela tinha mais chances de não cicatrizar. Então, resumidamente, o que nós temos? No futuro, se tudo der certo, a gente vai ter biomarcadores para ver se aquela ferida tem chance ou não de cicatrizar de uma forma mais lenta ou de uma forma mais fisiológica. Então, imagina que interessante seria se um cirurgião cardiovascular fazer uma revascularização no paciente e ali no pós-operatório imediato acabou de fechar a ferida, ele passa um suave lá e manda para o laboratório, e aí depois ele solta lá que tem altos níveis de interleucina 1, interleucina 6, então eu vou pensar o seguinte, poxa, o meu tempo de cirurgia foi muito grande, e aí eu inflamei muito esse paciente, então provavelmente a minha ferida pode cronificar, então vou tomar medidas, vou criar barreiras para que isso não aconteça, e esse meu paciente ele não tenha todos os efeitos deletérios de uma ferida crônica, né? E aí nós começamos a falar um pouquinho mais sobre fisiologia, mais especificamente sobre a oxigenoterapia hiperbárica. Então, esse é um artigo que mudou a minha concepção quando eu comecei a estudar mais sobre a parte fisiológica, porque ele começa a abordar a oxigenoterapia hiperbárica relacionada à produção de fatores de crescimento. E aí, esse artigo publicado eu não lembro o ano agora, acho que foi 2010, ele é um pouquinho antigo, mas foi por aí. Ele fala sobre oxigênio tópico. Aí, olha só que doideira, oxigênio tópico, né? A hiperbárica não tem nada a ver com isso, mas por que eu coloco na apresentação? Por que eu coloquei na apresentação? Porque toda vez que um tecido ele é submetido a uma fração de oxigênio maior, uma pressão de oxigênio maior, ele responde. E ele responde diminuindo a inflamação e produzindo mais fatores de crescimento celular. Então, teoricamente, esses pacientes inflamaram menos, né? É uma terapia muito questionada, tem pouco artigo científico que corrobore a eficácia, mas é importante a gente saber que quando a gente tem uma ferida, a gente tem hipoxemia. Para isso que serve esse slide. Bom, oxigenoterapia hiperbárica
ela diminui a inflamação. E aí, como a gente provoca uma redução da inflamação? E aí, lembra que toda vez que eu tenho hipoxemia, falta de oxigênio no ambiente de uma injúria tecidual, numa ferida, aqueles fatores pró-inflamatórios, fatores de necrose tecidual, eles vão fazer com que as células do lado, que estavam legais, comecem a ficar inflamadas. E aí, à medida que elas inflamam, elas começam a induzir processo de morte celular programada. A gente chama de apoptose. E aí, quando a gente corrige a pressão parcial de oxigênio dessas células, teoricamente, a gente corrige a hipoxemia. E se a gente corrige a hipoxemia, nós diminuímos o processo de morte celular programada. Então, o que é interessante a gente falar? Bom, eu tive uma lesão, e aí essa lesão ela vai passar lá pela hemostasia, produção de plaquetas, aí o coágulo ele vai acontecer, depois a parte inflamatória, o coágulo acontecendo vai liberar fatores inflamatórios que vão recrutar aquela tropa de elite, macrófagos, linfócitos e neutrófilos, que serão os responsáveis por fazer quimiotaxia e produção de fatores de inflamação barra fatores de crescimento celular. E aí, existem alguns marcadores muito interessantes que são produzidos por essas células, que um dos principais deles é o fator de crescimento celular derivado de plaquetas. E aí, o fator de crescimento celular derivado de plaquetas é o PDGF. Ele é extremamente importante porque ele vai fazer diferenciação das células. E aí, aquele fibroblasto vai produzir mais colágeno, aqueles neutrófilos, aqueles macrófagos vão fazer mais a produção de fatores de crescimento e vão produzir proteases que vão degradar aquelas citocinas inflamatórias. Então, tudo vai acontecer ao mesmo tempo. E aí, nesse caso, ó, do slide, foi uma lesão óssea, e aí vocês veem bem no meio o PDGF, o fator de crescimento derivado de plaquetas, ele produzindo vários outros mecanismos responsável tanto pela angiogênese quanto pela formação de novos osteoblastos, condrócitos, que vão fazer a recuperação daquele tecido lesado, no caso o osso, né? Então, resumidamente, quais são os principais fatores de crescimento que nós temos? Então, o fator de crescimento derivado de plaquetas, o PDGF, ele vai fazer o quê? A regeneração e o reparo de veias e artérias e produção de colágeno. O outro muito importante que está relacionado com a oxigenoterapia hiperbárica é o fator de crescimento endotelial vascular. Ele é extremamente importante porque ele está relacionado ao processo de neovascularização. E no final, a gente tem outros fatores de crescimento, né? E aí entra o fator de crescimento epidermal, o fator de crescimento queratinocítico. Então, são fatores de crescimento extremamente importantes para que a célula passe por todo aquele processo e aquelas fases de cicatrização. Então, resumidamente, né? Eu falei de fisiologia, mas e agora? Onde a hiperbárica entra? A oxigenoterapia hiperbárica, lembrando lá daquele slide inicial, quando nós submetemos o organismo a uma pressão atmosférica elevada e uma fração inspirada de oxigênio elevada. Então, eu pressurizo o paciente numa câmara hiperbárica e ofereço para ele oxigênio puro. O que acontece no nosso organismo? Existem diversos mecanismos celulares, e esses mecanismos celulares, eles são responsáveis por diversas imunomodulações, dentre elas a produção maior de óxido nítrico para fazer com que aquelas células elas cheguem naquele tecido que está lesado, vamos supor uma ferida na perna, e um pé diabético, por exemplo, e aí essa vasodilatação tecidual vai permitir que o neutrófilo, o macrófilo, o linfócito chegue naquele local e aí comece a produzir toda aquela cascata de inflamação. Então, além de produzir a cascata de inflamação, de combater um possível agente que possa causar uma infecção, o macrófago, o neutrófilo, o linfócito vão fazer a produção também, concomitantemente, dos fatores de crescimento. E aí, tudo isso é mediado através de espécies reativas de oxigênio, né? Então, quanto mais oxigênio a gente dá
para o nosso paciente respirar, ou seja, uma fração inspirada de oxigênio de 100%, FO2 de 100%, oxigênio puro, a gente vai aumentar radical livre. E aí, à medida que a gente aumenta radical livre, toda a produção de fatores de crescimento mediada por macrófago, por exemplo, vai acontecer. E aí, além disso, lembra lá da física, a gente vai ter um aumento da pressão parcial de oxigênio. Então, a gente não vai depender da hemoglobina levar o oxigênio naquele local que está lesado. E aí, ao mesmo tempo, a gente corrige a hipoxemia com a oxigenoterapia hiperbárica e a gente induz a produção de fatores de crescimento. Então, na teoria, nós fazemos nós aceleramos a angiogênese, a contração mais a fibroplasia e a revitalização. Então, se bem utilizada, e assim, a oxigenoterapia hiperbárica ela é uma terapia adjuvante, ela não faz nada sozinha. É da mesma forma que não adianta eu tratar uma ferida se ela está infectada, eu não colocar um antibiótico, entendeu? Não adianta eu tratar uma ferida que não tem infecção, mas que o paciente esteja com o diabetes compensado. Então, o tratamento é um tratamento adjuvante e ele vai ajudar bastante na questão de produção de fatores de crescimento e no aceleramento, né? Na aceleração da cicatrização das feridas. Então, é uma terapia que, quando bem utilizada, o paciente tem muito benefício. Eu gosto muito dessa figura, que é de dos livros mais legais que eu já li, que é do Neumann, sobre oxigenoterapia hiperbárica, que resume tudo que nós conversamos até agora. Finalizando aí minha aula. Toda vez que nós temos um ambiente com a pressão aumentada e uma fração inspirada de oxigênio também aumentada, então, uma câmara hiperbárica com o paciente respirando através de uma máscara oxigênio puro, a gente vai fazer um aumento da pressão parcial de oxigênio no organismo. Aí, como nós saturamos o organismo? Primeiro, nós saturamos nós aumentamos, né, a pressão parcial de oxigênio nos alvéolos. Dos alvéolos, nós aumentamos a pressão parcial de oxigênio no conteúdo arterial, depois no capilar. E por difusão, essa pressão parcial de oxigênio vai chegar naquele tecido lesado. Então, mais uma vez eu ressalto, nós acabamos corrigindo a hipoxemia sem precisar da hemoglobina. Então, por difusão, aquele oxigênio vai acabar chegando na ferida. E aí, a correção da hipóxia, ela tem alguns efeitos benéficos. E aí, um dos principais toda vez que eu aumento o oxigênio, num ambiente que, por exemplo, se eu tenho bactérias anaeróbias que estão contaminando ou até causando uma infecção, se eu aumento o oxigênio naquele local, teoricamente eu tenho uma ação bacteriostática. E aí a reprodução daquelas bactérias, né, a multiplicação daquelas bactérias, ela vai ser diminuída. Lembrando que eu não estou falando que a oxigenoterapia hiperbárica vai matar a bactéria, o antibiótico vai matar a bactéria, mas eu consigo desacelerar a rápida proliferação daquela bactéria naquele local de infecção. E aí, juntamente com o antibiótico terapia, a gente tem um efeito de cicatrização acelerado. Essa é a ideia. E aí, esse efeito pró-cicatrizante é tudo aquilo que nós conversamos nos outros slides. Então, aumenta a proliferação celular, a gente tem uma migração de fibroblastos, a matriz celular, quando começa a ser produzida através da neovascularização, a neoangiogênese, a gente, no final, tem uma reepitelização sem perda de função ou com perda diminuída. Então, o objetivo do oxigênio hiperbárico é uma terapia adjuvante que vai corrigir hipoxemia e vai acelerar através de efeitos anti-inflamatórios, pró-cicatrizantes e anti-isquêmicos a cicatrização daquela ferida. Bom, quando nós discutimos oxigenoterapia hiperbárica, eu gosto sempre de falar sobre o método padrão ouro, porque a gente fala sobre aumentar a perfusão, melhorar a oxigenação, aumentar a pressão a pressão parcial de oxigênio no tecido que está lesado. E aí, como a gente mede isso, né? Então, existem formas de medir, e aí a oximetria transcutânea, ela é o método padrão ouro para a gente decidir se aquele membro está sendo ou não
bem oxigenado. Então, eu consigo aferir se a pressão parcial de oxigênio ali está satisfatória. Inclusive, nos Estados Unidos, por exemplo, é um aparelho que os cirurgiões vasculares conseguem utilizar para delimitar nível de amputação. Então, é muito interessante a gente usar associado com a oxigenoterapia hiperbárica, porque nós conseguimos medir se realmente está tendo benefício ou não. Porque é muito difícil a gente falar que, por exemplo, tem alguns estudos que falam que a oxigenoterapia hiperbárica causa vasoconstrição capilar. E aí as pessoas perguntam assim, poxa, mas se causa vasoconstrição, eu reduzo a circulação sanguínea naquele tecido que está lesado. Então, teoricamente, eu pioro a hipoxemia. Não. Ao mesmo tempo que eu faço uma vasoconstrição mediada por aumento de espécie reativa de oxigênio, a pressão parcial aumentada por causa do ambiente hiperbárico vai causar uma difusão tecidual maior de oxigênio. Então, aquele tecido ele vai receber oxigênio por difusão, independente do processo de vasoconstrição estar ou não acontecendo, dependendo do nível de inflamação que aquele paciente se encontra. E aí, a oximetria transcutânea é uma excelente metodologia para nós avaliarmos essa questão. Ela é feita através de eletrodos, em locais específicos, né, como vocês estão vendo, e aí, no final das contas, o monitor ele faz uma análise e a gente consegue fazer uma medida comparativa se está melhorando ou não aquela terapia. Bom, falei muito, falei rápido e espero que tenha sido proveitoso para todos vocês. É muito difícil falar sobre fisiologia e oxigenoterapia hiperbárica porque a literatura é bastante extensa. Existem discussões aí sobre quais são as principais doenças, as principais indicações de OHB, mas a principal questão que vocês precisam lembrar que é a mensagem. Tem gente que fala assim, oxigenoterapia hiperbárica ou pressão negativa. Não tem como saber e, assim, cada caso é um caso. A gente precisa avaliar qual o custo-benefício para aquele paciente. Então, é igual um antibiótico. Eu não vou colocar um antibiótico que eu sei que não vai pegar uma bactéria anaeróbica, por exemplo. Então, toda terapia ela precisa ser bem utilizada e utilizada no tempo certo. Não adianta a gente fazer uma coisa sem fazer a ciência, né? Então, a mensagem que eu deixo é sempre essa aí. A lógica é apenas o princípio da sabedoria. Não é o seu fim. A gente tem que estudar bastante a oxigenoterapia hiperbárica. Acho que um dos colegas mais chatos que falam que nós precisamos publicar e publicar bastante, porque a metodologia ela é excelente como terapia adjuvante e ela tem um futuro brilhante aí pela frente. Então, agradeço aí todo mundo da SBMH, em especial o Marcos, a Vanessa, que me convidaram para dar aula, o presidente Mota, presidente Fabrício também, que são grandes amigos, grandes colegas, e fico muito feliz de ter participado. Enquanto vocês precisarem, podem contar comigo, que eu vou sempre estar aí presente para ajudar. Henrique, um show, mas eu espero que está todo mundo escutando, está tudo ok? Está me escutando, Henrique? Sim, ok. sim. Bem, um show, sua apresentação, tá bom, meu amigo? Eu acho que sua aula ela é uma resposta para os céticos em relação à oxigenoterapia hiperbárica, tá bom? Obrigado por presentear a gente com seu conhecimento, com a sua eloquência sobre o assunto, tá bom? Sua didática é perfeita, tá? Você consegue fazer uma apresentação equilibrada aí para quem trabalha com hiperbárica, é aquele que está assistindo pela primeira vez, mas da área de saúde, né? Que está se introduzindo no mundo da oxigenoterapia hiperbárica. Sobre o que você falou por último agora, me permitam só fazer alguns breves comentários. Infelizmente, a gente carece ainda de tecnologia para compreender como o tratamento funciona, né? Eu espero que aí, nos próximos anos a gente comece a progredir. Algo que você falou sobre os marcadores, quem sabe a gente um dia não utilize marcadores para saber quem vai ser o bom respondedor ou não, ou se o paciente está progredindo ou não. Eu acho que isso não está muito longe. Infelizmente, é uma questão mercadológica que envolve a hiperbárica, né? Não há um interesse mundial ainda massivo. Nós temos uma massa crítica de profissionais pequena e muita pressão contra a oxigenoterapia hiperbárica pelo fato de acelerar a cicatrização. Mas são mitos. Mitos como que você falou aí sobre a vasoconstricção, né? A gente sempre ouve falar algum colega, causa vasoconstricção,
mas aí vai piorar a ferida isquêmica. Não, a gente consegue prover uma quantidade suprafisiológica de oxigênio pelo plasma. Se fornece muito oxigênio, vai proliferar a bactéria que é aeróbica, né? Então a gente vai explicando aí, desmistificando as coisas devagarzinho, né? E a gente vai chegar lá. Você falou sobre estresse oxidativo também, que é outra coisa que acaba assustando uns, outros querem fazer porque né, ficam fascinados por essa questão de estresse oxidativo. O que nós fazemos é um estresse oxidativo controlado. E isso a nível intracelular, não tem nada a ver com ruga, não tem nada a ver com estética, tá? E sim com resposta, com sinalização. O próprio estresse oxidativo é uma forma de comunicação intercelular, né? É um capítulo à parte. E mais alguns comentários. Imunologia, assusta um pouco, mas é básico para o hiperbarista. Ele vai compreender melhor o tratamento, vai saber explicar melhor. Assusta inicialmente, mas depois que você começa a ler, você começa a compreender as coisas. São muitos nomes, você não precisa decorar tudo, mas tem alguns básicos, algumas interleucinas, alguns marcadores são importantes que a gente comece a assimilar no nosso vocabulário. Em 2017, se eu não me engano, a gente estava lá em Santa Catarina, no congresso que a gente palestrou junto com o Tomás, e lá a gente já vinha falando isso. Essas palavras, esse conhecimento precisa estar incorporado no vocabulário do hiperbarista. Isso é básico. A gente trabalha com inflamação o dia todo, a gente trata pacientes inflamados, né? E então a gente precisa dominar esse assunto. Não vou me estender muito não, que eu falo bastante, tá? Queria te agradecer, eu fico muito feliz em saber que você está do nosso lado, tá bom? Que você é um nome muito forte para a gente ter do nosso lado na medicina hiperbárica brasileira. Espero que a gente possa se encontrar aí mais vezes nos congressos. E eu acho que talvez a gente tenha um tempinho aí para abrir para perguntas, tá bom? Eu queria saber do Tássio, que é quem está organizando o nosso seminário, se a gente pode abrir aí para perguntas, se ainda temos tempo. Acho que todos podem, quem tiver dúvida pode manifestar, né? Fica mais Ok, temos sim. A Vanessa já está dizendo que temos tempo para perguntas, tá bom? Fiquem à vontade, quem quiser. Alô, pessoal. Me ouvem? Sim. Pode se apresentar, por favor? Fabrício. Fabrício. Como é que você não reconhece a voz do chefe? Não, cortou na hora. Fabrício, mestre, por favor, contribua. Marcos, Henrique, maravilha. Começaram em grande estilo, abrindo essa excelente iniciativa do grupo aí de fazer essas lives, de fazer essas webinars aí sobre hiperbárica. Eu acho que vocês realmente começaram do começo. Eu sei que tanto Marcos quanto Henrique são dedicados e são viciados em estudar essa parte de fisiologia, mecanismo de ação, princípios básicos da OHB. E eu acho que, por mais que isso seja o início, talvez a gente deva discutir até mais esse assunto, porque assistindo aqui a apresentação do Henrique, por mais que eu já tenha visto o Henrique e o Marcos, os dois, inclusive aqui no congresso que nós tivemos em Florianópolis, falando sobre assuntos semelhantes à aula de hoje, eu vejo que cada vez que a gente assiste a aula, a gente organiza o nosso raciocínio técnico-científico sobre o assunto de forma mais clara, mais nítida. E foi dessa forma que eu me senti hoje, Henrique. Então, eu consolidei alguns conceitos, eu revisei outros interessantes e importantíssimos, e eu acho que essa tua apresentação de forma didática, clara, proporcionou a quem estava assistindo hoje uma visão não só da base, mas sim uma visão
que leva uma linha de raciocínio para a ponta final, né? Porque quando você fala da ação do neutrófilo, do macrófago, da quimiotaxia e de como isso chega ao resultado final lá com o HB, como é que o HB estimula tudo isso, leva a linha de raciocínio para a fase final. Então, só queria fazer esse comentário hoje, eu não quero me alongar, porque eu quero que as outras pessoas participem, e dar os parabéns a vocês, e que a gente siga nessa linha. Acredito que nós ficaremos nessa linha de aulas online por bastante tempo, né? Nós estamos aí, muitas pessoas estão falando que esse é o novo normal, que veio talvez para ficar, e não vamos sofrer com o lado ruim, vamos viver o lado bom disso. E essa quase uma hora que a gente viveu aqui com o Marcos e com o Henrique foi o lado bom disso tudo que está acontecendo. Parabéns para todo o grupo aí da iniciativa, parabéns ao Henrique pela coordenação do Marcos, o Henrique pela apresentação. E agora eu acho que vamos ver se o pessoal participa conosco aí. Valeu, Fabrício. Muito obrigado aí pela participação, por acrescentar, tá bom? Perfeito. Professor Fabrício, é sempre um grande prazer falar com você. Parafraseando aí o seu novo normal, pelo menos aqui a gente consegue se encontrar novamente e conversar um pouquinho, né, Marcos? Pelo menos aqui, né? Tenho saudades dos encontros presenciais, mas por enquanto vamos nesses virtuais. Saudade. A gente vai estar junto de novo. Enquanto alguém se pronuncia, tá? Tem algumas coisas que a gente acaba deixando um pouco de lado aqui no Brasil, que é o monóxido de carbono, que a gente não tem ainda um tratamento tão massivo. Isso não significa que a gente não tenha casos, né? Talvez a gente não esteja fazendo aí um trabalho tão mais pormenorizado aí de levar esse tratamento aos pacientes com intoxicação por monóxido de carbono. Uma coisa interessante que eu tive contato lá no Canadá foi com o tratamento endovascular dos aneurismas aórticos torácicos. O serviço recebe bastante casos. É muito legal quando você consegue, dentro do hospital, você ter uma adesão da equipe cirúrgica. E tive a oportunidade de ver, acho que entre 5 a 7 casos. Um deles foi publicado. É muito interessante ver a progressão da paciente. Inicialmente, nós pensávamos que a neovascularização estava envolvida. Depois, nós vimos que era realmente a hipóxia. Tem um trabalho de um autor alemão mostrando que leva entre 48 e 72 horas para que haja a neovascularização com a formação de novos vasos na região isquêmica da medula, que alguns pacientes sofrem, como a maioria, eu acredito que todos sabem. E aí a hiperbárica ela serve como ponte para prover oxigênio para esses pacientes. Eu acredito que isso vai progredir bastante nos próximos anos, tá? A surdez súbita, eu não sei como é que está a situação no Brasil todo, né? Infelizmente, aqui em Natal a gente não está recebendo tantos casos, mas lá no frio do Canadá tem alguma coisa lá que não ficar, mas que o número de casos é bastante alto durante o inverno. E se recebe caso, felizmente lá a entrada do paciente não depende de convênio, não tem burocracia, então às vezes o paciente vem do consultório do otorrino e ele já vem preparado para fazer a sessão de hiperbárica, tá? Tem muita coisa ainda para a gente aprender sobre o tratamento. Eu acho que precisamos ser sinceros, muita coisa a gente ainda não compreende, mas isso não quer dizer que devamos desanimar ou achar que que é alquimia ou que é mágica, tá? Tem muita coisa que depende de tecnologia que nós não temos ainda, tá? Professor aí, Henrique, utilizando termografia digital, é promissora, né, Henrique? Eu não sei se fibromialgia, desculpe que eu não estou muito por dentro da termografia, mas acho que em fibromialgia tem alguma aplicação. Tivemos um caso também de uma paciente que tratou para uma outra doença e ela tinha fibromialgia, ela foi melhorando, mas tem algumas publicações já sobre hiperbárica e fibromialgia, né, progredindo. Eu não sei se a termografia teria uso. O que eu acho que é interessante a gente lembrar do princípio, a fisiologia, né? Então, há sempre a questão da discussão se hiperbárica funciona ou não funciona. Eu sempre, quando discuto com algum colega médico, principalmente os vasculares aí,
Existe aquela boa e velha pergunta, né? Ah, mas eu já fiz em algum paciente meu e não funcionou. Eu sempre falo, olha, a gente tem que saber a hora de usar, a gente tem que saber quando usar e se realmente tem indicação de usar ou não. Lembrando que é uma terapia adjuvante e a gente precisa saber fisiologia. É a mesma coisa de prescrever um remédio, gente, sabe? A gente fala tanto de, hiperbárica funciona, não funciona. Então, assim, você sabe quando tem que prescrever uma dipirona, sabe? Então, você tem que saber também quando prescrever uma sessão de oxigenoterapia hiperbárica, né? E uma das coisas que até me lembrei agora de falar é essa questão da hipoxemia. Então, toda vez que o paciente faz uma sessão, ele fica ali num período de hiperóxia. E depois, quando o organismo ele sai da sessão e o organismo volta ao normal, aquele estado de hipoxemia é onde vai induzir a produção de novas células. Então, esse estado todo dia ele sai, faz sessão, sai, volta amanhã, faz sessão de novo, o organismo ele se adapta para que a produção de novos vasos sanguíneos aconteçam, que tudo aquilo que a gente discutiu tenha algum benefício. Então, eu acho que tudo é hora de saber como usar, quando usar, e se realmente vai ser associado a alguma outra coisa, né? Tirando essas indicações clássicas, que inclusive eu acho que foi excelente você ter lembrado, a embolia traumática pelo ar, a doença descompressiva e a própria intoxicação por monóxido de carbono são, inclusive, doenças subnotificadas aqui. Quantos de nós já tivemos a oportunidade de tratar uma intoxicação por monóxido de carbono? Quantos de nós tivemos a oportunidade de tratar uma embolia traumática pelo ar quando o paciente rebaixou lá, estava fazendo um cateterismo uma vez, a gente tratou um paciente que fez um cateterismo, teve um acidente de punção, rebaixou o nível de consciência, quando foi fazer a tomografia, estava cheio de bolha dentro do cérebro. Então, quantas pessoas já tiveram a oportunidade de tratar pacientes assim, sabe? Então, eu acho que a gente tem que lembrar que sempre o menos é mais, e a medicina ela precisa ser feita baseada em evidências, né? Existem ainda déficits de estudos, nós precisamos publicar mais, isso aí você falou e falou muito bem, mas a gente precisa saber aplicar a terapia também. Então, acho que é importante para o médico hiperbarista lembrar disso, né? Na hora de conversar com o colega médico e tudo mais, porque querendo ou não, a gente está colocando um paciente dentro de uma panela de pressão. Então, a gente tem que saber se realmente isso vai ter algum efeito benéfico ou não. Eu acho que é extremamente importante essa aula introdutória, porque vale a pena recuperar alguns conceitos, entendeu? Porque, assim, nos próximos encontros, eu acho que seria até importante a gente discutir mais profundo como funciona essa questão, por exemplo, de radicais livres, como funciona a questão de quimiotaxia, então, inclusive de biomarcadores, né? Existem trocentos mil estudos que associam a hiperbárica com biomarcador celular, que são coisas que podem até virar linhas de estudos. E hoje nós temos aí diversos centros com oxigenoterapia hiperbárica que a gente pode usar como os pacientes como N para fazer um estudo multicêntrico, randomizado e por aí vai. No Congresso Internacional, nós íamos ter a presença do Dr. Stephen Tom, que tenho certeza que você sabe, excelente autor, que tem trabalhado muito com a parte de comunicação intercelular e oxidativo. Normalmente, ele é a referência para isso, né? Quem tem o maior número de trabalhos publicados no assunto. E tem um mecanismo que a gente, a partir do momento que nós começarmos a conversar com os cirurgiões, com os clínicos, explicando como o tratamento funciona para aquela indicação que ele mandou, vai ficar tudo mais fácil. E o Stephen Tom, ele consegue transformar isso dentro das limitações aí do conhecimento da imunologia, né? Você precisa ler para dominar um pouco, mas ele consegue te ajudar a explicar as coisas, como, por exemplo, o processo de isquemia e reperfusão. Aí a gente ligar isso com a clínica, algo que a gente conversou lá em 2017, era fazer esse link com a clínica. Está aqui esse conhecimento aqui, a gente vai usar para isso. Então, aquela paciente que chega com um mamilo congesto, edemaciado, congesto, cianótico, e a gente começa a fazer sessões de hiperbárica e começa a perfundir. Então, a gente está falando aí do processo de isquemia e reperfusão, está falando de hiperbárico reduzindo a adesão intercelular, os leucócitos que haviam aderido à parede do vaso se soltam, né? Isso chamado inside in e outside out.
que ajuda o leucócito a se desprender e facilitar o fluxo sanguíneo. E aí a gente tem a reperfusão, né, e a importância do provimento do excesso de oxigênio para aqueles tecidos que ficaram isquêmicos bastante tempo. Então, quando a gente começar a explicar isso para o cirurgião, que é a hipóxia relativa, que você falou na aula, falou de novo agora, que é importantíssimo, você explicar, olha, a gente vai elevar para um nível bem alto de oxigênio e quando ele sair para fora da câmara, ele volta para o oxigênio basal, e essa hipóxia é a repetição disso que estimula o corpo a responder. Tanto que a ferida começa a responder menos quanto mais próxima do normal ela se encontra, né? O tecido começa muito danificado, respondendo bastante, e aí, de acordo com que ele vai progredindo para a normalidade, para próximo do normal, a ferida vai respondendo mais lentamente. Então, esses conceitos precisam estar na ponta da língua do hiperbarista para que a gente possa levar mais credibilidade, mais segurança para aquelas pessoas que estão indicando o tratamento. E até para explicar aos pacientes também que hoje o Google, Dr. Google, né, faz com que os pacientes cheguem com perguntas bem de rodapé para a gente. Então, não pode o hiperbarista ser pego aí de surpresa, e esses conceitos precisam estar muito claros para a gente. Obrigado, viu, Henrique? A gente tem que tratar a inflamação do paciente, né? A oxigenoterapia hiperbárica é uma excelente terapia adjuvante para isso. Então, corroborando o que você falou, quanto menos começa a responder a terapia, é porque o paciente já está saindo daquela fase inflamatória. Então, realmente, a gente tem que pensar em outras maneiras de fazer a cicatrização melhorar. E aí, pensar em algum outro curativo e tudo mais. Lembrando que a hiperbárica não faz nada sozinho, como tudo, né? Justo, isso aí. Não achar que a gente resolve tudo, né? Tem limitações. Eu acho que quanto mais você se aprofunda no mundo da hiperbárica, mais você vai entendendo que ela é limitada. E utilizando, indicando melhor, você vai indo. Lógico, para quem se dedica, né? Para quem está ali atento, próximo, vendo o resultado do paciente. Excelente. Marcos, tem uma pergunta no bate-papo. Não sei se você chegou a ver. Ainda não, mas deixa eu ver aqui. Rafaela, ótimos resultados com tratamento hiperbárica para tratamento de oclusão com preenchimento com ácido hialurônico. Existe alguma contraindicação? Não existe contraindicação. Lembrando que assim, são metodologias diferentes, né? O ácido hialurônico é um polímero e ele vai agir já numa fase diferente que a oxigenoterapia hiperbárica. Ele já age na parte de remodelamento, naquelas fases da cicatrização. Já a oxigenoterapia hiperbárica vai agir principalmente na fase inflamatória. Então, não tem nenhuma contraindicação de associar, por exemplo, a terapia, né? Não sei se o Marcão consegue adicionar mais alguma coisa. Não, concordo com você, nenhuma contraindicação. A gente tem recebido alguns pacientes com preenchimentos e nenhum problema assim, de contraindicação. Não vejo, a princípio, um motivo para contraindicar. Tá bom? Mais alguém se habilita? Vamos esperar só um pouquinho para ver se alguém está digitando ou quer participar. Enquanto a pergunta, estou acompanhando aqui, nenhuma pergunta por enquanto. Marcos, Vanessa, por favor. Eu acho que talvez o questionamento tenha sido em relação a quais são as contraindicações de oxigenoterapia. Não sei se foi nesse sentido, talvez. Vamos lá. Veja um ótimo resultado nos tratamentos com hiperbárica para tratamento de oclusão por preenchimento com ácido hialurônico. Essa foi a colocação da Rafaela, tá? Ela pergunta se existe alguma contraindicação. Eu acredito que a resposta do Henrique talvez já tenha respondido a questão. Eu acredito que não há. A oxigenoterapia hiperbárica tem algumas contraindicações relativas, outras absolutas, que eu até acho interessante a gente fazer um módulo separado para isso, né? Porque eu não quis muito abordar quais são as principais indicações, contraindicações, porque são diversas, a discussão é muito mais ampla
E acho que vale a pena até uma sugestão para os próximos módulos aí, a gente separar, né? Quais são as contraindicações mesmo de OHB, quando a gente pode indicar o OHB, número de sessões, eu acho que são tópicos para a gente abordar com mais calma, né? Perfeito. Vamos colocar as duas coisas, então. Rafaela, existe contraindicação para o tratamento hiperbárico, existem contraindicações absolutas e relativas. Ela acabou de colocar aqui que respondeu sim. Mas para o preenchimento com ácido hialurônico não há, a princípio, uma contraindicação. O fato de ter tido, uma oclusão por preenchimento com ácido hialurônico, a princípio você não vai ter uma contraindicação por esse motivo, tá? Mas o tratamento hiperbárico sim, tá? Ela respondeu aqui, ela colocou, respondeu sim, muito obrigada, excelente aula, né? Isso é verdade, parabéns. Tá? A gente está tendo aqui algumas manifestações, tá? Pedindo que seja até semanal. Eu não sei, José Henrique, se a gente vai conseguir nessa velocidade, tá? Talvez a gente consiga quinzenal, o mensal ou quinzenal, tá bom? Mas a gente vai se esforçar bastante para isso, tá? Toda a diretoria está empenhada para que a gente possa levar mais informação sobre a oxigenoterapia hiperbárica. Infelizmente, a pandemia está assolando aí o mundo todo. No entanto, trouxe essa oportunidade para nós todos aqui do Brasil todo estarmos reunidos conversando sobre o assunto, tá bom? Eu agradeço aí pelas manifestações, tá? Tem gente pedindo para deixar a aula disponibilizada, dizendo que a aula foi excelente, e realmente eu acho que a gente começou com o pé direito, chamando o Henrique para falar sobre o assunto, tá bom? Vanessa é nossa Moderadora, a chefe. Eu sou a segunda moderadora. Eu acho que é... Tá certo. Eu estou moderando o seminário e você está me moderando, né? Enquanto a gente não aparece alguma, tá? Alguém colocou aqui, excelente aula. Terá alguma aula sobre estudos de Covid e hiperbárica? Éder, esse tem sido o motivo de um estudo multicêntrico que o nosso presidente está encabeçando junto com outros hiperbaristas. Isso está sendo aguardado ansiosamente por todos nós. Então, já está tendo um estudo, tá? A princípio, as opiniões são muito divergentes, né? Há um grupo achando que responde, outro que não. É lógico que qualquer resposta que a gente consiga desse estudo, sendo o estudo positivo ou negativo, vai ser uma coisa muito satisfatória para a gente, né? Toda informação que a gente conseguir sobre a hiperbárica, ela vai ser muito bem-vinda, tá bom? Henrique, você tem alguma experiência, posicionamento, alguma coisa? A minha vida agora é só Covid, né? Então... Botou alguém na câmera? Acho assim, gente, quando a gente tem uma doença nova, tudo acontece numa velocidade, ainda mais hoje em dia, que uma pandemia aconteceu no ambiente que a comunicação digital acontece numa velocidade extremamente rápida. Então, acho que a informação ela precisa ser vista, filtrada, refiltrada, reavaliada. E toda vez que a gente vai discutir uma terapia nova, uma terapia adjuvante, a gente tem que realmente ver qual é a evidência científica nisso, né? Para não ficar no empirismo. Porque lembrando que a gente pode tentar fazer uma medicação nova, uma terapia nova, e isso causar algum malefício para o paciente, né? Então, acho que a ideia realmente é essa, é fazer estudo, a gente coloca o paciente em protocolo clínico e realmente ver se vai ter uma resposta ou não, depois analisando os dados dos pacientes, né? Então, para a gente poder dar uma resposta sobre isso, eu acho que tem que ler. Já existem alguns artigos publicados que não tiveram benefício, outros relatos de casos que não chegaram a nem ter séries de nem ser uma série de casos, e observaram benefício no estado inicial. Mas como é que é esse estado inicial? A gente tem hoje paciente que é oligossintomático ou até portador assintomático, então é muito difícil a gente saber até a hora de quando começar um medicamento. Aí a hidroxicloroquina já entrou em discussão, agora está a dexametasona, há umas 2 semanas atrás foi o remdesivir. Então, a gente precisa de artigo, literatura. E aí, depois disso, dos estudos com um bom desenho, com os braços
braços um braço controle, um braço de intervenção, para a gente poder ter realmente uma opinião formada, porque até lá fazer por fazer também é errado, que o paciente pode ter alguma intercorrência. Então, acho que é fazer estudo, né? Então, quer estudar COVID com OHB? Vamos fazer um protocolo clínico, desenhe esse protocolo e vamos operacionalizar ele, né? E aí ver como é que vai ficar. É uma doença nova, a gente ainda tem pouca coisa disponível, os artigos ainda estão muito ruins, existem poucos que têm um desenho legal de estudar, mas que também não demonstraram um benefício tão grande. Então, esperar as cenas dos próximos capítulos aí para a COVID. Isso aí. Isso só, desculpe, acrescentar mais um pouquinho. A doença é tão nova que nós nem compreendemos a doença. Então, está se dando tiro para encontrar um tratamento. E, no meio disso, você sabe que uma série de interesses existem, das naturezas mais diversas possíveis, e a própria hiperbárica ela já foi vítima desses empirismos. Até males do corpo e da alma eram tratados no passado, dor de cotovelo, raiva, todo tipo de coisa se tratou, né? Banhos de ar, né? Como se fazia no passado, pneumonia, tá? Então, realmente, para a gente preservar a hiperbárica, ou faz com estudo, ou realmente ficar tratando empiricamente por tratar, para encontrar mais uma indicação, com uma frase célebre, que a hiperbárica é um tratamento procurando indicações, né? Por isso que a gente precisa reverter isso, ter muito cuidado. Eu sou um pouquinho purista. Eu acho que a gente deve seguir fazendo o que a gente faz e, seguindo o que você falou, só tratar se a gente tiver um embasamento aí inicial para poder tratar controlando, tá? Envolvendo outras pessoas e a ciência, tá? A gente está tendo bastante participação aí, tá bom? O pessoal do Rio de Janeiro, de vários serviços aí mandando um abraço, boa noite, agradecendo, parabenizando a aula, tá bom? E, Vanessa, como é que a gente faz? Continua? Acho que a gente pode encerrar já, né? A reunião, acho que foi muito bacana, muito proveitoso para todos. E já ficar pensando aí nas próximas, porque é uma série de assuntos que a gente pode conversar, revisar, né? E eu acho que a nossa aula ela tem 1h30 programada, então talvez seja melhor a gente encerrar, porque ela pode cair. Tudo bem, me dê um minuto então para agradecer nosso grande amigo Henrique Lacerda, de Brasília. Henrique é um dos expoentes da medicina hiperbárica no Brasil. Felizmente, parabeniza a gente com esse show aí dessa apresentação dele, bastante didática, bastante eloquência e profundidade de conhecimento de uma forma simples. Queria agradecer também a oportunidade de estar moderando, tá bom? De estar junto do meu amigo. E ficamos à disposição aí para os colegas que queiram fazer qualquer pergunta, né, offline, através dos grupos de WhatsApp. Henrique, muito obrigado, tá bom, amigo? Espero que a gente se encontre em breve, tá bom? Com certeza. Agradeço novamente a SBMH, agradeço você, professor Marcão. Muita das coisas que me despertou de estudar fisiologia foi culpa sua. Então, você é um grande amigo que eu ganhei nessa vida de oxigenoterapia hiperbárica. Realmente fico muito feliz pelo nosso reencontro. Foi extremamente proveitoso, espero que tenha sido à altura da SBMH essa aula. Foi desenhada com bastante carinho e dedicação. Acho que se a gente quiser depois programar, fazer alguma coisa mais específica, aprofundar no assunto, eu estou aí à disposição e aí a gente vai se falando por aí. Agradeço todo mundo, obrigado pela paciência aí de aguentar 1h30 eu falando no vídeo de vocês. Valeu, pessoal. Tá certo, amigo. Valeu. Até mais e uma boa noite a todos.